Bom, na verdade, tenho duas perguntas, né? Você está falando então de se alimentar. Primeiro vamos falar disso, de se alimentar das energias densas. Esses seres, a gente precisa tentar definir só um pouquinho melhor aqui, porque, por exemplo, quando a gente fala com um ufólogo casuística, né, da casuística, ele está sempre tratando a entidade como uma entidade biológica mesmo. É um ser Sim. vivo biológico que viaja mesmo em nave, ele está pilotando e ele cai aqui ou pousa e o corpo você vai ter os órgãos, vai ter tudo lá. Quando a gente começa a falar um pouco mais dessa ufologia mais espiritualista, né, da ufologia mística, digamos assim, a gente já está falando da projeção da consciência desse ser. Sim. Então que ele está lá no planeta dele, lá, seja de que forma for, ele só projeta e tem inclusive hoje está até sendo mais aceita essa parece mais plausível ele só projetar a consciência dele do que ele ter que vir em corpo físico. Assim como a gente projeta daqui e para lá. Uhum. É o que você faz uma projeção astral. Perfeito, exatamente. Quando você está falando desses seres que são esses vampiros energéticos, que eles sugam energia densa, você está falando o quê? Você está falando que tem lá um reptiliano draconiano com num corpo com uma característica visual humana, mas ele está lá em carne e osso físico se alimentando disso, ou que ele é uma entidade espiritual projetada e sugando essa energia? Você tem os dois casos. Então, esses que a gente chama de encosto, obsessor, alguma coisa. Você tem um obsessor clássico que é o de vida passada, você me matou, eu fiquei com raiva, eu ficar te perseguindo. Então, eu sou uma consciência desencarnada que tinha um corpo 3D, agora não tem mais, por algum motivo agora eu vou querer te vingar. Sim, só que um ex-humano que está no além. Que estou aqui no além. Sim. Tá, então, do mesmo jeito que eu tenho ex-humano no plano astral, sim, eu tenho esses seres do plano astral superior e inferior, e esses seres se alimentam desse tipo de coisa. Que a gente chama de parceiro de afinidade, o encosto. Então você está aqui, pô, o Brasil perdeu para Camarões, você sai puta, não sei o quê, você está lá com raiva, o cara encosta e você fica se alimentando. Porque eles se alimentam desse tipo de vibração. Quando você pega na escala de Hawkins, 250 para baixo são as frequências baixas. E esses seres se alimentam de 250 para baixo. Então essa é a ideia. Então tudo que você causar de pânico, de raiva, de disputa, né? Porque esses seres eles trabalham por controle e escravidão. E aí eu vou usar controle de que tipo? Vou usar controle de tecnologia, posso usar controle de ideologia, posso usar a religião para gerar controle. E você começa a gerar disputa. Então você discute por futebol, você discute por polícia, agora você discute por gênero. Nunca vi isso, você discute por gênero, gente. É ser humano. E você está discutindo por gênero. Então toda vez que você baixa a sua frequência para entrar em qualquer tipo de discussão, tem alguém aqui do lado usando. Agora, tem em camadas, e aí sim, nessa padronização, quando se padronizou os humanos aqui, os que não foram embora com as suas naves, ficaram por aqui. Então você tem sim cidades intraterrenas, né? E aí são seres físicos mesmo, de fisicalidade e corpos, aí do jeito que você vê nos filmes, né? Usando esse tipo de fisicalidade. Mas aí não, a gente teria então seres com essa fisicalidade, com a biologia mesmo, que teriam a feição humana muito próxima, que estariam os híbridos mimetizados. Sim, híbridos. Não, mas sem ser um híbrido, um ser meio camuflado, meio camaleão, digamos assim. O Chopatz tem essa característica. Ele pode tocar em você e se transformar em você. Aliás, aquele filme Colheita de Júpiter, né? Colheita de Júpiter. Ascensão de Júpiter, que a Disney fez, bonitinho, né? Que a menina está aqui, ela descobre que ela é a dona do Júpiter. E ali ele fala, né? Que ele dá a cada 26 mil anos, quando o sistema solar dá uma volta em volta de Alcione, né? Que é o nosso Sol central, existe a colheita das almas. Que é exatamente esses eventos de extinção em massa, né? Eu nem fiquei sabendo desse filme. Não, chama Ascensão de Júpiter. É bem filmezinho, sessãozinho da tarde, mas ele dá... Filme ou é animação? Não, filme. Ela era uma empregada doméstica que descobre que ela é herdeira de Júpiter. Por algum acaso, né? Por quê? Porque na verdade o pessoal de Júpiter está vindo fazer a colheita das almas aqui. Né? Que é exatamente esse ciclo de 26 mil anos. Tem um evento de extinção em massa. Então eles contam ali, uma historinha bonitinha. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Eu fiquei interessado. Eu acho que eu lembro desse filme, mas eu... Não, é bem antigo já, é bem velhinho. Deixa eu ver aqui. Tem mais de 10 anos. Mandar um abraço aqui pro Francisco Cavalcante, que mandou aqui um superchat. Ele só mandou, não mandou pergunta. Muito obrigado. O Hollywood sempre tem disso, né? Tem É o Destino de Júpiter. Destino de Júpiter.
Deixa eu ver se eu te mostrar aqui. É Júpiter Ascending, é esse aqui, né? É isso aí. Destino. Agora eu fiquei interessado Cara, pra ver esse filme. Ele é muito de sessão de detalhe, mas ele traz muitas informações. E tem um dos caras que anda do lado ali, conversando, e tem uma cena que ele mostra muito bem. Aí você vê a atuação de um Chopatz. Porque ele tá andando, né, num local cheio, tipo um mercado, alguma coisa assim, né? E ele passa, ele toca numa velhinha, ele vira a velhinha, ele passa, toca no cara, ele vai transformando no meio do caminho. Então você tem essas entidades que podem, que tem essas características de poder fazer isso. Então você tá achando que é um ser humano que tá ali do seu lado? Não. Nem tanto. E não dá pra você ter essa distinção. Você já teve contato com um desses, assim, fisicamente falando? Olha, eu tive uma vez que eu estava num barco aqui, num barzinho aqui em São Paulo, né? Eu estava justamente com a minha captadora na época, e eu estava sentado numa mesa. Cara, eu olhei pra cara da menina, mas o olho dela assim, cara, eu falei, não. Parecia um olho de lagarto mesmo, né? E eu falei, Ana, dá uma olhada vamos embora daqui. Então, ali, né, a sensação que eu tinha da vibração energética da pessoa, mas você vê que ela tinha a pupila dela mesmo, e mudava, né? Não é que era uma lente, não, ela dava aquela mudada na pupila e uma energia assim, extremamente densa. Falei, cara, não vou ficar aqui não. Foi embora. Fui embora. Então, assim, tem uma vibração muito baixa ali. Você achou que era o quê? Cara, Não chute. Não dá, porque assim, Reptiliano. pelo tipo, é que reptiliano, nós estamos falando de 187 raças, né, que a gente chama de reptilianos, mas você tem várias diferenças entre eles. O mais clássicozão, né, escamão, não sei o que, é bonitão, mas é o padrão aí. Mas você vê que o tipo de pupila, né, tem essa mudança. E aí você... Então, assim, pode ter aqui em cima? Pode. Você pode ter infiltrados? Pode. Você tem intraterrenos? Tem. É que a ufologia, né? Vamos falar da ufologia clássica, vamos trazer fisicamente. O grande problema é que toda vez que cai alguma coisa, o abafo é tão grande que até você conseguir juntar uma informação para divulgar, o pessoal já levou tudo embora. Né? Pra você ver que aqui de Varginha, fui para Alcântara, e de Alcântara direto na área 51. Levaram tudo embora. Tudo que acharam aqui. Então, hoje, né, é mais fácil, porque em qualquer lugar que você está, você tem um celular na mão, né? Então, assim, em algum momento, alguém vai meter uma transmissão ao vivo, no meio da rua, e você não vai ter que sumir com o filme. Você tem um monte de gente filmando. Então, essa preparação que eles já estão fazendo, nessa de colocar a câmera, né, na ISS apontando para a Terra, para você ver essas naves entrando e saindo. E você botar um monte de rover, tem vida aqui sim, achei uma plantinha, achei um galinho. Tem. Então, assim, você está mostrando que sim, tem vida, já houve vida nos lugares, você tem provas físicas e existências anteriores, então você começa a mudar um pouco o curso da história. Vamos falar de Brasil, que é um país civilizatório, você vê que numa geração aqui, hoje, se você vamos pegar aí 20 anos de idade, que é uma idade que você já está adulto. Se você pegar 100 pessoas, cara, eu falo pra você que 50 não tem religião. Fácil. Já estuda a espiritualidade, já vai estudar energia, está estudando cristais, chakra, alguma coisa, mas não se prende, estudam. Mais até do que aquele que pega um livro só e fica fixo em cima daquilo, achando que aquilo é a verdade absoluta. Não, elas estão procurando informações. Justamente por ter mais acesso à informação, te permite estudar tudo isso. E se você for comparar os estudos de todas as religiões, você vê que o caminho é sempre o mesmo. Alguém veio, passou uma informação. Tá, então eu tô aqui na América do Norte, tem lá o Pacavotan, né, um Maia galáctico. Então, ele é um Maia, mas é um Maia mais galáctico, ou seja, da primeira raça que criou os Maias ali. Então o Pacavotan é um dos primeiros ali. Então você tem aquele que chegou e trouxe aquela informação aqui. E se você olhar toda a religião, tem alguém que se chama de Deus ou alguma coisa, uma referência, que é o que nos criou, o que nos colonizou, o que nos deu vida, os que não dão suporte, e eu sirvo. É isso, essa subserviência a um deuses, né, já vem desde o início. E se você for pegar qualquer origem, vai lá para o islamismo, você vai lá para o hinduísmo, todas elas têm a mesma estrutura. Sempre tem um deus, ou mais deuses, e você sempre tem uma estrutura dali para baixo de subserviência, aquela energia.